Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Hoje, na nossa aula de artes, vamos aprender as características do surrealismo, um movimento artístico que surgiu para investigar as imagens do subconsciente e o lirismo dos sonhos. Vamos lá! A fantasia invade a realidade. Podemos ver que nas duas primeiras décadas do século XX, os estudos psicanalíticos de Freud e as incertezas políticas criaram um clima favorável para o desenvolvimento de uma arte que criticava a cultura europeia e a frágil condição humana diante de um mundo cada vez mais complexo. Sigmund Freud foi um médico, neurologista e psiquiatra criador da psicanálise. A psicanálise é um ramo da medicina que estuda a psique humana independente da psicologia. As suas teorias e seus tratamentos foram controversos na Viena do século XIX e continuam a ser muito debatidos até hoje. Diante da frágil condição humana da sociedade do início do século XX, surgem movimentos estéticos que, interferindo de maneira fantasiosa na realidade, procuram denunciar a falta de sentido da civilização contemporânea, como é o caso da pintura metafísica, do dadaísmo e do surrealismo, cujas linhas mais significativas vamos ver a seguir. O estilo de pintura metafísica surgiu entre os anos de 1911 e 1920. Ele se caracteriza pela utilização de imagens que conduzem a um ambiente misterioso, enigmático, onírico e com uma iluminação irreal e perspectivas impossíveis de existir. É uma iconografia simbólica e estranha. Dentre as principais características da pintura metafísica, podemos observar a caracterização de cidades desertas e melancólicas, assim como a luz também melancólica, e nisso ela desperta uma inquietação no espectador, uma aproximação do sonho e de uma mentalidade infantilizada. E o homem, ele é desprovido de alma, lembrando um manequim, uma estátua ou uma sombra. O principal nome relacionado a este estilo, e que inclusive deu as características dele, é Giorgio de Chirico, um italiano, que tem nas suas obras as paisagens urbanas. Mas as cidades em seus quadros, elas são desertas e melancólicas e possuem uma iluminação estranha. Os edifícios geralmente são enormes e vazios, assumem um aspecto inquietante e a cena parece ser dominada por um silêncio perturbador. O nome do movimento vem desse desejo de alcançar o suprarreal ou o sur, que é derivado do francês que significa acima, mais acrescido da palavra real. Então é um movimento que cria uma atitude mental aberta ao desconhecido, o que tem consequências nas artes plásticas e na literatura. O surrealismo surgiu na França por volta de 1924. O poeta e escritor André Breton
liderou a criação desse movimento e escreveu seu primeiro manifesto em que associa a criação artística ao automatismo psíquico puro. Dessa associação resulta que as obras criadas nada devem à razão, à moral ou à própria preocupação estética. Portanto, para os surrealistas, a obra de arte não é o resultado de manifestações racionais e lógicas do consciente. Pelo contrário, são as manifestações do subconsciente, absurdas e ilógicas, como as imagens dos sonhos e das alucinações, que produzem as criações artísticas mais interessantes. Às vezes, as obras surrealistas representam alguns aspectos da realidade com excesso de realismo. Sem dúvida alguma, o espanhol Salvador Dalí foi o maior nome de representação do surrealismo. Poucos artistas impactaram tanto o século XX quanto ele, que com sua obra imediatamente reconhecível e suas lendárias excentricidades, trilhou um exuberante caminho no mundo das artes visuais. Para ter acesso às imagens que estão fora do alcance imediato da consciência, Dalí costumava induzir em si mesmo um estado alucinatório, método que chamou de atividade paranoico-crítica. Suas pinturas representavam um mundo onírico, no qual objetos banais se transmutam de maneira ilógica em meio a paisagens áridas e solares. Da mesma maneira que Salvador Dalí foi o fundador do surrealismo e teve fundamental importância no surrealismo figurativo, Juan Miró apresentou seus trabalhos também de fundamental importância e influência no surrealismo abstrato. Juan Miró aproximou-se da vertente mais automática do surrealismo, por meio dessas formas orgânicas com vida própria que se movem com total liberdade pelo quadro, ou através de elaborações abstratas de motivos concretos, como a lua, estrela, o homem ou a mulher.
Outro nome de grande importância do surrealismo é o belga René Magritte. René Magritte teve uma infância marcada pela tragédia da morte de sua mãe. Em 1930, ele conhece André Breton e os envolvidos com o surrealismo, aonde desenvolve as suas primeiras pinturas surrealistas. René Magritte era fascinado por desafiar os espectadores. Embora suas pinturas possam conter objetos comuns e costumeiros, como um cachimbo, um espelho ou um quadro, eles geralmente são dispostos em contextos tão inesperados que adquirem um novo significado. A Traição das Imagens, de 1929, é uma obra que coloca o espectador para refletir sobre os limites da representação e do próprio objeto. A legenda explicativa, escrita com uma letra escolar, faz o observador questionar a fronteira da arte e do real. A palavra cachimbo não significa um cachimbo real. Essa é uma constatação que parece óbvia. A pintura Filho do Homem, de 1964, mostra um homem com terno, gravata vermelha e um chapéu de coco totalmente fora do contexto da paisagem, com uma maçã verde à frente da face. É uma das obras mais celebradas de René Magritte. A imagem é tão icônica que foi absorvida pela cultura pop e hoje em dia é massivamente reproduzida. Para finalizar o nosso conhecimento sobre o surrealismo, deixo as palavras de André Breton, que escreveu um manifesto surrealista em 1924, aonde ele disse: surrealismo, palavra, substantivo masculino, automatismo psíquico em estado puro, mediante a qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento, ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Viram só? Um bom número de surrealistas guiou sua criatividade para tornar nítida a visão do interior do ser humano, especialmente com a estranheza produzida pelos sonhos. Então, que tal agora nós praticarmos? Escolha uma revista, recorte imagens com figuras que não se relacionam e crie uma composição surrealista. Até mais!